be. I woke up today, canceled all my plans, and I stepped right outside with my guitar in my hands, and the notes became loud as the sound caressed the air, and I kicked it up a notch as I strolled without a care, 'cause I'm going down the road to... Boa noite, mais uma vez com vocês no programa Ponto de Vista de hoje, dessa vez falando em temas atuais, polêmicos, bastante. Nós vamos tocar nos seguintes assuntos: presença de menores de 16, 17 até 18 anos em bares e boates à noite, álcool. Vamos falar também sobre ambulantes e hoje a presença do meu amigo sindicalista, vereador, o Juvelino de Bortoli. Temos a presença do Dr. José Henrique Machado dos Santos, que é secretário municipal das Finanças. Sempre conheci por Zé, mas como nós estávamos conversando, né, Rossi? Eu acho que o secretário hoje é Dr. José Henrique Machado dos Santos. E a presença do amigo de sempre, companheiro de bancada aqui, o empresário Rossi Materiais de Construção, o Sérgio Luiz Rossi. Eu gostaria, como tema de abertura, de falar da 29ª exposição de orquídeas que aconteceu sábado e domingo passado. O seu Dino Dorigon, como sempre, à frente do seu tempo, visionário, ele está por trás disso e vai ser o primeiro presidente, com certeza, de uma associação aqui farroupilhense de orquídeas, de orquidários. Então, o seu Dino Dorigon, um abraço, seu Dino. Continua sempre assim, continua à frente do seu tempo, o senhor é uma grande pessoa. Vamos direto ao tema. Eu participei de uma reunião ontem na Câmara de Vereadores, tinha alguns vereadores, estava sendo capitaneada pelo vereador André Fardim, tinha também a Tetela, o Hildo, o Raul Herpes, e tinha pessoal do Conselho Tutelar, tinha pessoal de donos de estabelecimentos, e estávamos debatendo o que fazer. Vamos deixar aonde esse pessoal? Pode entrar em boates, não pode? Se chegar lá dentro e estiver consumindo bebida alcoólica, quem é que é o responsável? Então a gente já vai começar direto com isso. Juvelino, sobre esse tema, o que tu já viu sobre isso? O que a Câmara de Vereadores está se mexendo? Na realidade, esse tema a gente já levantou há muito tempo na Câmara de Vereadores. Eu participo e trabalho no Clube Santa Rita graciosamente nos eventos, não em todos, mas em alguns, e a gente tem visto algumas coisas que acontecem lá, e por isso que a gente levou para dentro da Câmara de Vereadores esse assunto, e o André acabou assumindo esse negócio para tocar adiante, para fazer essas reuniões, para tentar chegar a um consenso. É difícil o consenso sobre isso, porque o que acontece nesses eventos? A gurizada chega lá, entra dentro do clube e mesmo que o cara que esteja na Copa não venda para menores de 16 e 18 anos, eles acabam, através de outras pessoas que vão lá comprar, e sendo repassados para essas pessoas. E acabam ficando bêbados, e aí vem os pais querem culpar o presidente do clube, tem processos andando por causa disso. Eu estou falando do clube que eu frequento, eu não sei mas deve ser em outros locais também, que as pessoas acabam proibindo a entrada, então a grande maioria proíbe a entrada de menores de 18 anos, e aí acaba gerando esse conflito de que essa gurizada tem que ter um lugar para ir, mas ao mesmo tempo tem uma lei que proíbe, então está se buscando alguma coisa para tentar viabilizar isso, só que é uma coisa muito difícil, a não ser que os pais assumam a responsabilidade, vai lá, entrega no clube, assina um documento dizendo que a responsabilidade é tudo do pai, e aí pode ser que a coisa se viabilize, senão não tem como viabilizar, ficando responsabilidade do promotor do evento ou do clube. Sim. Dr. José Henrique, boa noite. Boa noite. Sobre esse tema que a gente vai começar a esquentar o debate agora, Pois não. Qual é a tua ideia sobre o assunto? Bom, boa noite a todos, obrigado pela oportunidade. Sobre esse tema, acho muito louvável a atitude da Câmara Municipal de Vereadores. Penso que lá é o local próprio para tratar de assuntos da comunidade. E não ia ser esse que ia ficar ausente, então, daquele fórum, daquele lugar. É bastante preocupante, é um problema social, envolve todas as pessoas, não só
como dizia o vereador Juvelino de Borte, não só o promotor do evento, esse é um problema que cada um, né, os pais daqueles menores, principalmente, eu tenho essa opinião, que deve educar desde o início, não dá para coibir, porque essa proibição acaba gerando um efeito contrário. Então, eu acho que nasce de dentro das casas, né, das famílias, essa orientação, essa cultura de respeito, disciplina, de ordem. Né? Então, é bom que a Câmara de Vereadores faça isso, porque agora o problema está instalado. O que se pretende, penso que os vereadores pretendem agora achar uma solução viável, até porque uma regra, uma legislação sobre isso, é preciso também analisar a viabilidade dela, a eficácia dessa possível lei que venha a se criar. Porque, veja, né, os jovens aí dominam a nossa comunidade, como o Brasil todo é assim, né, os jovens dominando em todos os lugares, então como controlar isso, né? Mas sim, é verdade que é um problema muito sério, que deve ser avaliado por todos, acho muito pertinente. Sérgio Rossi, tu tens filhos também, assim como eu, eles já estão um pouquinho mais velhos que os meus, mas a gente passou por isso há pouco tempo como pais, e não muito tempo passamos isso na nossa adolescência. Também nossos cabelos brancos aqui, mas a gente lembra bem que nós também gostávamos de... E eu estava lembrando, Sérgio, né, nessa reunião de ontem, que eu frequentava as reunas do Santa Rita com 14 anos. Ia nas boates no Clube do Comércio dos 14 para os 15 anos. E agora, como é que fica isso aí para os pais, Sérgio? Bom, primeiramente, boa noite a todos os telespectadores. É um prazer estar de volta nesse programa e obrigado por nos assistirem nas suas casas. Nas suas casas, nos seus estabelecimentos comerciais, sabemos que tem muitas lancherias, muitos bares que estão nos assistindo. Um grande abraço a todos. É um tema polêmico. Eu também tenho 2 filhos, um mais jovem, e os pais, eles recomendam o que é possível, recomendam aquilo que seria ideal. E às vezes os filhos, longe das vistas dos pais, não fazem exatamente o que foi recomendado. Então isso é uma coisa daí que foge do controle. Mas eu acho que é um tema muito polêmico e nós não podemos estar omissos, nós não podemos ser omissos, nem a Câmara de Vereadores, nem nós empresários, nem secretário municipal, ninguém de nós deve estar omisso a esse problema, porque ele existe. Mas tem um momento espetacular para tratar desse assunto agora. Tem um momento maravilhoso para tratar desse assunto exatamente nesse momento, onde o jovem foi para a rua. Nós colocamos o jovem foi para a rua, o jovem está reivindicando melhores serviços, melhores investimentos do poder público, melhor saúde. Que bom que o jovem foi para a rua e deu o seu grito no Brasil inteiro, inclusive em Farroupilha. E este jovem, eu tenho certeza que ele vai nos ajudar a achar um equilíbrio nesse problema gravíssimo que é o jovem e a bebida, o jovem e as drogas, etc, etc. Então eu acho que a Câmara de Vereadores poderia aproveitar talvez como uma sugestão de convocar uma comissão desses jovens que foram para a rua reivindicando, reivindicações inclusive, diga-se de passagem, justíssimas. A nível geral, justíssimas. Nós só não aprovamos aquelas badernas, mas não foram os que estavam reivindicando. A gente sabe que era um grupinho de marginais, baderneiro, cara tapado. Inclusive aqui em Farroupilha praticamente não se ouviu falar nada disso. Mas eu acho que sim, a Câmara de Vereadores está exercendo um belo papel nesse assunto, e eu acho que esse jovem que foi para a rua dando o seu grito de inconformidade com muitas coisas que acontecem no município, no estado e no Brasil, ele vai poder, através de uma comissão que eles irão constituir, ajudar a Câmara a achar um ponto de equilíbrio, um termo médio, que não se crucifique ninguém, nem pais, nem jovens, nem proprietários de bares, nem presidentes de clubes,
mas que se acha um termo de equilíbrio. Acho que aí vai ser uma solução muito boa. O momento, acho que é próprio para discutir esse tema. É verdade. Esses jovens são convocados para quarta-feira às 19 horas, Sérgio. Todos os grêmios estudantis foram convocados. Maravilha. Então, na próxima quarta-feira, às 19 horas, na Câmara de Vereadores, tem a reunião, então, com a Associação de Pais e Mestres, com os alunos, com os jovens que queiram participar, com DICA e outras entidades envolvidas com a questão da juventude. É exatamente quarta-feira que vem. Quarta-feira, às 19 horas, na Câmara de Vereadores. Fica o convite para todo mundo. Quem está assistindo já disse para o filho, vai lá que é de interesse. Ontem foi com clubes e promotores de eventos para ouvir o que eles têm a dizer sobre o que eles organizam. E quarta-feira que vem, então, é para quem é o consumidor. No caso, é para os jovens, para apresentar suas ideias e, a partir disso, começar a trabalhar com a promotoria. Eu não sabia dessa iniciativa já marcada. Parabéns. A única recomendação que eu poderia fazer é deixem esse jovem falar tudo o que ele pensa. Depois, logicamente, se faz uma organização desse pensamento. Eu acho que o Sérgio foi muito feliz na colocação dele quando diz o seguinte: talvez as leis, ou talvez o que esteja aí, esteja tratando o jovem como o jovem era uma vez. E o jovem evoluiu muito, ele tem muito mais informação do que um jovem de 16, 17, 15 anos hoje, ele tem muito mais informação do que a maioria de nós com 22, 24 anos. Né? A internet está aí, as informações estão aí, então esses jovens estão mudando o país. Aconteceu, como o Sérgio colocou, eles têm que ser ouvidos e eu acho que é uma bela oportunidade para isso. É isso mesmo, doutor José? É uma pena que a lei impõe certas coisas, né? E aí é proibido o jovem frequentar esse tipo de evento. E aí, quando você fala em proibido, eu vou lembrar uma coisa aqui que todo mundo sabe que é proibido e existe, o jogo do bicho. Então, tudo que é proibido acaba tendo uma coisa a mais para atrair essa pessoa para ir para lá. Então, o jovem se sente atraído também. E ele tem esse direito. Ele tem 16 anos, vai ficar fazendo o que em casa? Ele tem a namoradinha, tem um namoradinho, eles querem ir para a balada, eles querem se divertir num clube, e aí não pode porque a lei proíbe. Então, essas coisas que a gente tem que ouvir deles e ver qual é o caminho que vão seguir. E tudo que é proibido é melhor, né? A gente sabe isso desde... A curiosidade se torna mais aguçada, e até porque em grupos, né, os jovens andam em grupo, um incentiva e estimula e encoraja o outro. Nessa linha, eu achei interessante mesmo que o jovem seja convidado a participar, e é bom que ele vá mesmo, porque assim como houve essa evolução que citaste agora há pouco, antes o jovem era um coadjuvante, provavelmente na nossa época nós éramos, hoje ele passou a ser protagonista das ações. Esse efeito muito que o Rossi citou, 100%. Dele ir para a rua, muito bom, eu também gosto, acho bonito, que bom que isso aconteceu. Eu também, quando isso começou a aparecer na imprensa, eu pensei, poxa, nem tudo está perdido. Achei que isso nunca ia acontecer, né? Estávamos todos adormecidos em berço esplêndido. Exatamente. Não é o caso, graças a Deus, ainda bem. Mas tudo tem causa e efeito ou consequência, né? Tudo que se faz. Pedir pode, deve, é da democracia. Pedir, mas também tem a contrapartida, né? No momento que o jovem, ou quem quer que seja, nós mesmos, exigirmos que as instituições deem ou ofereçam um ensino de melhor qualidade, cabe também em contrapartida ao próprio jovem ir lá e fazer a parte dele. Tem que estudar, tem que ir, não tem outra maneira, não tem nada pronto. É evidente que sim, que nós temos que oferecer, nós, gestores, enfim, de todas as esferas, melhores condições, mas também cabe o jovem, todos eles têm, essa citação do vereador Juvelino, de convidar os jovens para ir lá. Não existe uma fórmula pronta, que vão lá, nos ajudem a construir ela de maneira viável, que ela seja praticável depois, mas que eles saiam de lá com a consciência de que aquilo que eles vão pedir, eles vão ter que cumprir depois. Né? Acho que a vida é assim, né? Nós não somos mágicos. Nós vamos chamar nossos apoiadores culturais, logo depois a gente volta com esse debate e com certeza é de interesse de todo mundo. Até! Voltamos com o ponto de vista de hoje, mandando os abraços de sempre. O Ademar da Estofados Classic fez uma bela representação lá em Bento, na Casa Brasil, era um dos estantes mais bonitos Estofados Classic, parabéns. O pessoal ali da Barão do Rio Branco assiste o nosso programa em peso, um especial ao ateliê ali da tia Eleira, Eliana, o Evandro Breda, da Confecções Ilamar. O pessoal da Barão, todos estão sempre ligados com a gente.
Depois eu não vou me esquecer do nosso bairro, né, Juvelino? Deixar para o último bloco um abraço para o pessoal do cinquentenário. Que eu e o Juvelino sempre bairristas, né? Acho que a gente tem que puxar sempre a... Mas voltando ao assunto de menores, agora, ontem naquele debate a gente chegou a mais ou menos um consenso do seguinte, que cada um, claro, deu sua opinião, mas uma coisa que eu vi várias opiniões, isso não seria responsabilidade dos pais de dizer assim, olha, meu filho vai para a boate e se ele beber é responsabilidade minha, ou fica muito perigoso? Porque como é que a gente vai dar a culpa pro dono do estabelecimento se ele não vende a bebida e um amigo de maior pega a bebida e dá para o menor? Como é que a gente vai levar isso? A promotora, quando esteve na Câmara de Vereadores para falar sobre isso, ela disse que em alguns lugares tem adotado aquela pulseira, identificando para quem tu poderia vender ou não. Mas aí entrou uma questão da fiscalização, e aí, Zé, sobrou para ti, né? Como é que eu não vendo para o cara que tem a pulseira, mas ele manda um outro comprar e ele dá para beber, aí tem que ter fiscalização. Então, você acaba envolvendo coisas que elas não se tornam viáveis. Por isso que a conscientização, assumir responsabilidade dos pais, a família tem que assumir essa responsabilidade, os pais têm que assumir essa responsabilidade e esses jovens têm que ser conscientes, eles sabem que vão lá para se divertir, não vão lá para aprontar. Então, é esse amadurecimento que precisa ser feito nesse debate para que possamos ter alguma coisa lá adiante que possa beneficiar a todos. A gente não quer que seja mantida a lei da proibição, que é proibida a entrada, mas também não quer dar liberdade e que alguém seja responsável por aquilo que quem deveria assumir a responsabilidade é a própria família. Exatamente. Esse é o nosso entendimento. Eu vejo aí que o ProERD forma milhares de jovens, né, nas escolas, mas milhares mesmo. São aí, eu não sei agora quantos mil, mas são muitos mil jovens que já passaram pelo programa do ProERD. E aqui em Farroupilha é muito forte. Aqui em Farroupilha é um dos mais fortes do estado. Mais forte do que Caxias, Bento, Garibaldi, Carlos Barbosa, etc. E o ProERD, a chave dele é diga não às drogas. Na verdade, nós poderíamos desmembrar, já que esse problema é tão grave, e realmente o que nós estamos falando hoje é de um assunto muito grave, o jovem e a bebida. Então, que talvez o ProERD, através da Brigada Militar, que dá esses ensinamentos maravilhosos, que é um papel que a Brigada Militar não tem no seu currículo de fazer isso. Não é uma obrigação. Não é uma obrigação. Constitucional. Mas ela faz de maneira maravilhosa e de maneira voluntária através de 2 soldados. Que dessem uma ênfase um pouquinho maior na hora de conversar com esses jovens nas escolas, que a bebida também é uma grande e terrível droga. Certamente eles já falam isso, mas que dessem uma ênfase nesse sentido, de que a bebida é uma droga simplesmente avassaladora, que vai deixando sequelas à medida que o jovem vai amadurecendo e os problemas eles vão vindo e com o passar dos anos eles vão se agravando e às vezes pode significar um fim de vida. Então, que talvez nesse programa do ProERD se pudesse também falar de que a bebida também é uma droga horrível e que o jovem prestasse mais atenção antes de ingeri-la. Verdadeiro. Acho que tu abordou um tema muito importante, que é o ProERD, e ele, no meu ponto de vista, no meu modo de ver, ele é muito eficaz, porque ele dada essa orientação na fase da vida em que a criança capta e leva isso para a vida toda. Eu acho que o índice de aprovação e é aquilo que eu falava da cultura, o índice de aproveitamento é altíssimo. Muito poucos desses que passaram por esse programa se desvirtuam. Acho que a questão da educação, fundamentalmente. Outra abordagem que tu fizesse, acho muito importante, é as drogas lícitas, né? Que é o cigarro, o álcool. E os remédios, as drogarias também vendem medicamentos lícitos, porém são drogas, né? Como tu disseste, a sociedade evolui e como tem muita acessibilidade, farmácias em todas as esquinas, nós mesmos, né? Qualquer sintoma de gripe, a gente vai lá e compra o medicamento se automedica, né? Para não passar pelo sofrimento, enfim, ou da trajetória dessa enfermidade, da gripe. Então, é tudo fácil isso, né? Então, a própria sociedade oferece, através dessas drogas lícitas,
esta facilidade, se torna muito tentador a caminhar destas para outras depois, outras drogas. Mas, na minha opinião, o mais fundamental de tudo, o mais eficiente de tudo é a educação, a cultura que se forma lá no início com esse destaque dado pelo Sérgio Rossi, através do programa desse ProERD, né, que forma as crianças. Inclusive ela se torna para si, ela é um bem que ela faz para si mesma e para as famílias, porque ele cobra, a criança cobra dos adultos uma conduta. Então, de novo, a cultura. Né? E é um problema público, e o ProERD envolve dinheiro público. Sim. Ou seja, prefeitura, entidades, empresas, brigada militar, envolve dinheiro público. Então, eu acho que se a Câmara de Vereadores, talvez, vou me meter mais uma vez no Poder Legislativo, que faz um belo trabalho, talvez pudesse também envolver a Brigada Militar, especialmente esses soldados que ministram esse programa do ProERD nas escolas, que dessem também uma ênfase nesse sentido. Acho que o Dr. José Henrique abordou com clareza drogas lícitas, né, porém nocivas. E nesse momento é o que nós estamos abordando e tem que ser resolvido. É isso que nós estávamos falando de repente a gente também foi acostumado de um jeito e nossos filhos estão ajudando a nos corrigir. Eu não sei se já aconteceu contigo, Juvelino, de repente tu está dirigindo, amarelo o sinal, a gente dá aquela aceleradinha para dar uma passada e o filho no banco de trás, pai, tu passou com o sinal amarelo. Sim, exato. A gente está sendo educado pelos nossos filhos em alguns casos. Isso em muitos casos é ProERD. Já aconteceu isso, já aconteceu minha filha já fez o ProERD. Ela fez com 8 anos de idade e ela quer fazer de novo. Agora, na quinta série, ela quer fazer de novo. E, inclusive, quando a gente está atrás de um carro e o carro pega, tira a garrafinha de PET para fora, e meu filho tem 5 ou 6 anos, ele diz assim, o Pedro Henrique, viu que feio o cara botou lixo na rua aí. Então, essas coisas aí, cara, eles têm mais consciência do que as pessoas que hoje acham que têm consciência e às vezes acabam cometendo esses pequenos erros e que a gurizada está observando o que está ocorrendo. Pedro Henrique, filho do Juvelino, bom de bola, hein? O guri vai dar bola, Juvelino. Ó, tá jogando lá em cima no DMD, né? Eu já fui ver a gurizada jogar, tem meu afilhadinho lá, do Juvelino mais pequenininho, mas 6 anos e joga no sub-9. Joga no meio da gurizada. E essa gurizada tá nos ensinando. Com certeza. Então, esse exemplo que o Juvelino citou é uma prova clara, né? De que o adulto já formado e galho, como se diz, né? Galho torto. A gente já tem os nossos vícios. As soluções de hoje, né, do mundo moderno, são dessa forma. Queimar uma geração, mas recuperar na próxima, né? Porque qual é a outra maneira de fazer se não dá para usar a mão de ferro, a imposição, né? Hoje em dia os métodos são mais modernos e este é um exemplo da educação. Esse menino aí, ele multiplica por onde ele circula, né? Certamente ele não vai fazer, a geração dele vem com uma outra. Como é importante a escola, o ProERD dentro das escolas. Então, eles ajudam a nos educar. E na reunião de ontem, estou citando bastante a reunião de ontem, porque eu ouvi vários tipos de debate, inclusive teve uma das conselheiras tutelar, me perdoe agora, não lembro o sobrenome branco, ela levou a filha dela de 12 anos também, junto. Eu achei muito bacana isso, né? Porque daí já está colocando. E eu até brinquei com a menina, disse, não te preocupa que não é só para ti, jovem, que está todo mundo pegando no pé. Os adultos também, agora, se beber qualquer coisa e dirigiu, está lascado. Estamos lascados mesmo, se bem Juvelino. Então, quer dizer, está se fechando, então estão cerceando certas liberdades. O que eu não estou falando que se deva dirigir embriagado, que se deva beber e dirigir. Mas eu acho que a lei que estava antes melhorada já ajudaria. Mas isso é tema para senão a gente vai ficar bastante tempo. Mas é que não é só em sendo jovens que as coisas estão acontecendo, em sendo nós também. Quando a gente fala em responsabilidade dos jovens, a gente tem que falar em responsabilidade da gente. Esse negócio de ir numa festa, beber e depois sair dirigindo e ficar bêbado, é falta de responsabilidade. Então a gente tem que ter responsabilidade. E esses exemplos a gente tem que passar para a juventude também. Eles estão mostrando hoje para nós que tem certas coisas que a gente não pode fazer, mas também eles têm que ter um comportamento que possa ser sociável para todo mundo.
E também fica demonstrado essa participação dos jovens como se convive em sociedade organizada, dessa forma, participando, levando sugestões, melhorando, corrigindo. A perfeição é difícil de alcançar. Então é bom que já jovem, né, como se diz, os adolescentes já percebam como se tratam as coisas na comunidade. Para que serve a Câmara de Vereadores, o que é tratado lá. Começa a se integrar nos problemas da sociedade na idade tenra. E também eles, é uma formação. Com certeza, e eles estão com uma liberdade que na nossa época a gente tinha, mas talvez ainda era, na época a gente era estudante, sei lá, dos 14 aos 16 anos, ainda tinha os militares no poder e tal, então talvez o jovem não na nossa geração a gente não se acostumou a protestar, a reivindicar. Foi por aí, Sérgio? Tu também, época de estudante, eu sei que tu também foi líder estudantil. Eu acho que mudaram muitas coisas para bem e muitas para pior. Mas o que me chama a atenção, acho que isso nós temos que aproveitar mesmo, é que o jovem hoje está disposto a dialogar, ele quer o diálogo. E é essa brecha que nós temos que aproveitar. Ele recebeu uma determinação, é proibido fazer isso, é proibido fazer... Eu vejo, começando pela minha casa, não precisamos ir muito, começamos pela nossa casa. Isso não funciona muito. Aliás, não funciona. Então, na verdade, hoje ele nos deu o jovem nos deu uma deixa, uma liberdade tão grande de poder conversar com ele e achar uma saída, que nós temos que aproveitar isso. É que nós tínhamos uma geração, Sérgio, que era o tempo da repressão, né? Também era diferente. Essa juventude que está hoje aí é o tempo da liberdade, ou seja, tudo pode, tudo dá. No nosso tempo tinha alguma... Eu sou do tempo que você andava pelo centro da cidade e cada esquina tinha 1 ou 2 brigadianos. E você tinha medo do brigadiano. Mas você ouviu o que o doutor José Henrique falou antes? Tudo pode, tudo dá, mas vamos ver a contrapartida. Vamos ver o que você faz também. Por isso que eles têm que participar e decidir junto. Tem que participar e decidir junto, 100%. É verdade. Teria mais do que um programa para a gente falar nisso. Mas a gente tem um outro assunto que a gente vai abordar sobre os ambulantes. Logo após o intervalo, os nossos apoiadores culturais estão chegando aí. Último bloco do nosso ponto de vista de hoje. E lembrando sempre do pessoal que está nos assistindo, que está nos prestigiando com a sua audiência, Dona Iracema de Oliveira, do bairro 1º de Maio, o pessoal do bairro Cinquentenário, né, Juvelino? Pessoal, a turma toda lá do Cinquentenário, um abraço, a Cleusa que trabalha lá na escola, o Ivan, a Assunta, toda a turma lá do bairro Cinquentenário. Como o tempo aqui voa, a gente vai ter que tratar de outro assunto também bastante interessante. A gente já percebeu por esse bate-papo aqui que só esse assunto aí teria para mais do que um programa. Imagina dividir o programa em 2. Mas a gente tem que falar também, Dr. José Henrique, dos ambulantes na cidade, a diferença antes, como era, como é que está sendo agora... Como é que está isso aí dos ambulantes? E isso interessa bastante também para nós, né, Sérgio? Somos do comércio. Mas a população em geral, afeta todo mundo. Como é que está isso? Bom, esse é um problema recorrente, né? Ele é próprio de cidades de médio e grande porte, existe em todas elas. Vê-se isso nas cidades nossas vizinhas. Caxias tem esse problema, Porto Alegre também tem. As soluções que eles encontraram é mediar isso, achar um meio termo, criar camelódromos, ou seja, esse problema existe. E o poder público atua de maneira a conciliar espaço para todos, os comerciantes estabelecidos e regulares, e estes que pretendem, né, fazer disso uma profissão e que se dê também oportunidade para esses se regularizarem. Existe legislação já há muito tempo, né, no município de Farroupilha. E isso que eu te pedi, o que diz atual, ou mesmo que ela seja antiga, se ela ainda está em vigor, o que ela diz sobre isso? Sim, é o Código de Posturas do município, que vigora desde o ano de 1969. De 69? Cria, né, as condições para o vendedor ambulante, e o nome já diz, o vendedor ambulante ele deve circular, não ficar num único ponto.
Justamente por isso, é a característica dele. Senão ele tem que se estabelecer como os demais, né? Como essas lojas convencionais. Então ele tem esta característica primeira de circular, não obstruir o passeio público, as vias públicas, né? A mercadoria dele deve ser bem acondicionada, de preferência num carrinho, enfim, um meio de acomodar aquela mercadoria. Não parar num ponto único, Não parar em frente a um estabelecimento e Exatamente. fazer o ponto dele aí, não, né? Exato, não pode. Ele tem que circular, o nome já diz, ele é ambulante. Eu acho que essa condição de que o lojista reclama do concorrente, né, daquele eventual concorrente ali, acho que o contrário também tem a visão. O vendedor ambulante certamente não vai concorrer com a loja estabelecida, ou ele vai vender a mesma coisa, porém num outro lugar. Eu não estou defendendo, estou dizendo que como existe, né? É uma forma parecida com o problema que foi citado anteriormente de achar um meio termo, uma saída, de disciplinar isso, né? O poder público atua, e ele tem isso por obrigação, atuar na fiscalização e coibir esse tipo de atividade, senão eliminando, porém evitar a proliferação. Esta é a nossa função, né? Nós do Poder Público Municipal, a partir desse ano de 2013, foram chamados, concursados em concurso anterior, 3 fiscais na Secretaria Municipal de Finanças que atuam especificamente nesta área. Antes não tinha, eram improvisados de outros deslocados fiscais de outras áreas, né, da Prefeitura. E esse ano, então, passamos a contar com fiscais da própria Secretaria Municipal de Finanças que tem como função, além de arrecadar, fiscalizar essas atividades daqueles que têm alvará já concedido para conferir se a atividade exercida é a mesma que está licenciada, e desses ambulantes também, então, abordar, coibir, então, né, proibir a quantidade desse negócio, e se ele persistir nisso, orientar para que ele procure, então, se regularizar mediante o cumprimento das regras que permitem ou não aquela atividade. Basicamente, né, tem impedimentos, ele não pode estacionar em via pública, ele não pode, aquele que não é licenciado ele não pode atuar, o que se emite para ele não é um alvará, mas é uma licença. Né? Existe um custo, é cobrado, então, uma taxa inicial, depois uma manutenção periódica para exercer essa atividade. Isso. Juvelino, a Câmara de Vereadores, ela está com algum projeto, tem alguma coisa no forno ali em relação a isso? A Câmara de Vereadores está aguardando o Lino, o Dr. Lino que disse que está vindo um novo Código de Postura. Nós já tínhamos proposto essas emendas, nós tínhamos falado para nós encaminharmos essas emendas à mudança dessa lei, e ele disse que era para aguardar estaria vindo esse novo Código de Postura do município, onde algumas coisas a gente vai acabar fazendo emendas, porque tem alguns alvarás que são fornecidos para estabelecimentos que depois é desvirtuado. Estaria vindo da onde? Do Executivo. Do Executivo. Legal. Essa lei estaria sendo elaborada desde 2012, encaminhada na época pelo vereador, um anteprojeto encaminhado pelo vereador Bob Buzetti, e agora então estaria sendo feitas as readequações para poder mandar para a Câmara, e nós vamos analisá-la depois para fazer com que seja aplicado então, no nosso entender. O ambulante é aquele que vai vender mercadoria que não existe em Farroupilha. Eu não posso dar um ambulante um alvará para vender, por exemplo, prego, para vender, por exemplo, cabide, para vender cobertor, vender meia, que tem loja estabelecida que hoje vende isso. E essas lojas hoje têm despesa de água, de luz, de empregado, paga ICM, mantém o município vive da arrecadação de impostos que são arrecadados por essas lojas, e nós entendemos que o ambulante só pode vender produto que não exista nas lojas de Farroupilha. Que é essa também a nossa reivindicação, né, Sérgio? A gente sabe que os ambulantes têm família, tem que ter seu sustento, são pessoas que estão querendo ganhar a vida honestamente e tal, mas nós, comerciantes, não sei se o Sérgio concorda comigo, a gente não é contra os ambulantes, mas a gente é contra eles venderem produtos que tem em lojas estabelecidas, por causa de todos esses impostos que a gente tem, né? Teu pensamento é assim também, Sérgio? Não, eu acho que o nosso Código de Posturas, que é de 1969,
os telespectadores vão concordar de que ele está bastante ultrapassado e os ambulantes sabem disso, sabia? Os ambulantes, eles estudam qual é o melhor município para eles trabalharem, não tenha dúvida. É como os vândalos, também eles estudam um município que não tem monitoramento, que tem deficiência de policial, etc, etc. Então, que bom que hoje nós estamos dando a notícia à nossa população de que tem um projeto quase pronto para ir para a Câmara de Vereadores, e eu até arriscaria de fazer um pedido de que esse assunto pudesse ser esgotado esse ano ainda. O secretário vai ser nosso porta-voz do nosso bate-papo, de que realmente esse assunto seja discutido e definido pela Câmara de Vereadores, na sua apreciação, esse ano ainda, e já convidar também as entidades representativas do comércio, CDL, Sindgêneros e Sindlojas, né? E SICs. Eu não sei se o Executivo fará isso antes de encaminhar o projeto, ou se quando chegar o projeto na Câmara, a Câmara chamar essas entidades para discutir Sim, isso. pode ser depois. Não há nenhum problema de fazer agora. Pode ser depois também. Porque aí serão feitas emendas, se for necessárias, né? Tranquilo. Mas o importante é que a gente consiga visualizar aquele comerciante que está nos assistindo agora, que paga muito imposto, que ele consiga ouvir de nós, de que nós estamos todos preocupados com esse assunto, que é um momento perigoso que vive Farroupilha, né? Porque o pessoal realmente está vindo, Sim. Os ambulantes estão invadindo em alguns dias da semana. Então, que bom que o Executivo está com essa ideia praticamente madura já, e que esse ano, quem sabe, a gente consiga regulamentar isso. Que bom, eu fiquei muito contente com a notícia. Mesmo porque a gente tem que ver, por exemplo, eu sei que tem setores que são bem mais atingidos do que outros, né? Vou falar, por exemplo, do setor DVDs, as locadoras de DVDs, as lojas que vendiam CDs. Quantas sobraram? Quantas tem ainda? Quantas a mais poderiam ter? Né? Tu vai numa locadora alugar um DVD e tu sai da locadora, na esquina, tem um cara te oferecendo DVD por merreca. E às vezes o DVD que não existe na locadora, e Ele já tem. ambulante já tem coisa que nem foi lançada e ele já tem para te oferecer. Nesse caso, eu queria salientar que esse tipo de venda não é concedido licença, porque Mesmo porque o poder foi público apreendido não pode também, conceder né? licença para que alguém venda um produto ilegal. Então ele não pode, ele tem que ser cerceado de vender. Ou seja, pode denunciar. Você, cidadão Pode, comum deve. que está nos assistindo, para que número liga na prefeitura? Vocês 3261-6956. 3261-6956. Denuncie. Eu acho que a Secretaria a Brigada também tem agido em cima disso, né? Tem e deve agir. Eu não sei se é ligação dizer. direta para a Brigada ou se é vocês que acionam a Brigada. Nós acionamos quando o fiscal municipal vai fazer uma Sozinho, fiscalização, ele pede, né, nós pedimos que a Brigada Militar nos dê o apoio, por causa da segurança. Mas eu queria dizer também, como abordamos no tema anterior, esse também é um problema cultural, porque o comprador, vocês vão me convir que só existe o vendedor que tem o comprador. Né? Também acho que esse DVD ele tem dois crimes nele, né? A pirataria e o contrabando do DVD da peça. Então são dois ilícitos, ou melhor, três, porque daí ele está lá vendendo de novo sem licença prévia. Também dizer que existem as esferas de ingerência nessas ações. O Poder Público Municipal meramente fiscaliza o ato de vender. A mercadoria que está lá sendo vendida, se tiver procedência, nota fiscal ou não, se for uma mercadoria lícita, há que ter também a fiscalização de ICMS, que daí é uma esfera estadual. Sim. Certo. O contrabando é de esfera federal, porque daí entende a questão das divisas do país. Não quer dizer com isso que a gente não faça. É evidente que na abordagem a gente vai apreender uma mercadoria dessas e ela tem que ser destruída. Ela não pode ser reaproveitada, porque senão a gente acaba estimulando esse tipo de atividade. Nós fizemos isso, mas eu gostaria de chamar os demais poderes, né, constituídos das esferas estaduais e federais, para também participar desse tipo de ação. E eles têm, no momento que chegar
abordarem um vendedor, por mais lícito que ele esteja, licenciado pelo município, se a atividade dele, se o produto dele for ilícito, deve ser apreendido, eles também podem, né? Infelizmente, né, um ex-vereador, mas enfim, participante da comunidade, assim como tu também, esse é um dever de todos fazer, né? Essa obrigação. Não é o que eu estou fazendo aqui, essa demonstração, não é dizer que o Poder Público Municipal não atue, mas que todos participem. Né? Mesmo todos... porque vocês não têm olhos por tudo, depende também de denúncias, né? A gente estava solicitando aos telespectadores que se denunciem, liguem ou para a brigada ou para a prefeitura e dizem, tem um pessoal vendendo DVD, CDs aqui em tal lugar. E eles estão ficando espertos, eles não levam mais um monte, eles levam uma meia dúzia na mochila. O Sérgio tem razão, eles estudam, eles não estão bobos no negócio. O que facilita, como disse o Sérgio há pouco, é a nossa micro-região. Eles migram de uma cidade para outra, Caxias, Farroupilha, bem. Isso aí, quando tal cidade aliviou um pouco a fiscalização, eles migram para a próxima. Inclusive, uma jornada numa cidade e outra jornada no inclusive não vai ser nós que vamos extinguir a figura do ambulante, com certeza, mas nós queremos que ele trabalhe obedecendo a regulamentação igual a qualquer outra pessoa jurídica. Com certeza. Então não é contra o ambulante, é contra algumas mercadorias que eles vendem, que existem nas lojas, e que eles poderiam ter outras mercadorias que não existem na loja e a população acaba comprando deles. Exatamente. Então é esse tipo de comércio que é chamado de ambulante. É isso que a lei vai ter que dizer. Sim. Estamos esperando que chegue o projeto porque esse código de postura de 69 tem um item nele que diz que o cavalo pode ser amarrado na via pública, não sei o quê. Ele é totalmente superado. Então não adianta nós começar a fazer emendas que fica pior a emenda do que o soneto. Então é melhor. Passa uma borracha, faz tudo um novo código novo e acabou. Eu acho que dentro do conceito que é hoje, na época existia. O livro era ainda passado a caneta, hoje existe o computador, então é tudo diferente o sistema. Tá bem. Temos que nos atualizar. Mudou tudo, né, gente? Bom, estamos chegando ao fim de mais um ponto de vista, né? O tempo aqui anda muito rápido. Sérgio, tuas considerações finais? Bom, em primeiro lugar, agradecer a todos que nos assistiram. Esperamos que as nossas considerações tenham colaborado para conhecimento geral e para que todos participem nessas mudanças que estão ocorrendo no nosso município, que deverão ocorrer. Mas dizer que fazia muito tempo que eu não falava com o José Henrique. Que bom que nos encontramos hoje aqui, uma pessoa inteligentíssima, não é por nada que ele cuida das finanças aí de quase 200 milhões de reais anual, que é o orçamento do nosso município. Então, se ele foi chamado para essa função, é porque realmente está apto para isso. Então, foi muito bom sentar com você e discutir esses assuntos aí, muito bom. E eu gosto de conversar com gente que tem conhecimento, e o José Henrique tem. E o Juvelino, meu grande amigo, de muitos anos também, com pensamento, eu gosto do Juvelino como vereador, que ele tem pensamento firme. Ele não está na Câmara de Vereadores para contentar A ou B, ele está para legislar de maneira correta, coerente, então isso é muito bom. Altair, nosso grande apresentador, até a semana que vem. Obrigado a todos. Doutor José Henrique, suas considerações finais, alguma coisa a dizer, algum abraço para mandar, porque aqui também equivale tudo. Pois não, então, eu também senti muito à vontade, achei muito agradável esse momento, esse convívio, ter a oportunidade então de adentrar as lares dos farroupilhenses através da TV Farroupilha. Todos nós, este é um canal comunitário, devemos então, de uma maneira ou de outra, participar da televisão, da nossa comunidade, nos tornar conhecidos e conhecer os outros. E este é então uma maneira de fazer. Agradeço aos meus pares aqui nesta bancada, também achei agradável, espero contar com outra oportunidade. Achei produtivo também, esses assuntos são muito pertinentes, de interesse da comunidade, e no meu caso, nesse assunto específico tratado agora, conclamo então a todo cidadão a participar, denunciando, como tu disseste, e também evitando a proliferação, evitando comprar produtos ilícitos, né? Porque é uma solução em que todo cidadão deve, o cidadão é, antes de mais nada, fiscal da comunidade.
não tem como viabilizar um fiscal para todos, mas então o cidadão faz. Ajude nós a fazer a nossa parte, a parte dele e a nossa também. Muito obrigado, boa noite a todos. Tá certo. Amigo, vereador Juvelino, as considerações? Primeiramente, mandar um abraço para o Pedro Henrique e para a Manuela, para a Vânia que estão nos assistindo. E agradecer a oportunidade que a TV nos deu aqui de poder estar conversando com a comunidade farroupilhense. Agradecer ao Dr. José, que por José Henrique ninguém o conhece, né? Zé da CEDA, todo mundo sabe quem é, né? Mas agora é Dr. José, porque é advogado e representa nosso município como secretário das Finanças. Agradecer ao empresário Sérgio Rossi, obrigado por ter nos aceitado nessa bancada, e a você que nos convidou, né? Muito obrigado por ter nos oportunizado de colocar aqui o nosso pensamento sobre algumas coisas que acontecem em Farroupilha. Tá certo, fica meu agradecimento aos telespectadores. A gente volta na próxima quinta. Até lá. Walking down the sidewalk, kicking my feet as I'm moving to the music, step to the beat. I woke up today, canceled all my plans, and I stepped right outside with my guitar in my hands, and the notes became a loud as the sound caressed the air, and I kicked it up a notch as I strolled without a care, 'cause I'm going